Primeiro, parabenizar a oportunidade de estar fazendo esta discussão nesse momento e lamentar profundamente a ausência do senhor procurador-chefe da Força Tarefa da Lava Jato, que teria que explicar muitas coisas para o Brasil e que foge dessa possibilidade. E, ao fugir, é como se estivesse dando e assinando a sua própria confissão, a confissão de culpa, porque deveria estar aqui em respeito ao parlamento e respeito ao povo brasileiro. E foge desta discussão. Foge porque não consegue manter a sua própria narrativa. As narrativas que eles fazem são narrativas mutáveis. Elas vão se modificando. Em determinado momento não há nenhum problema no que foi exposto. Em seguida, mas é preciso punir os jornalistas, punir o exercício da profissão de jornalista. E depois, em seguida, saíram do contexto, fraudaram, enfim. Eles não conseguem construir uma narrativa. Isso é uma expressão muito exata de que eles sabem exatamente o que fizeram e colocaram em risco a democracia no Brasil. Porque nós não estamos falando aqui de que isso penalizou A ou B, ou facilitou, ou promoveu determinadas pessoas que, sem esse tipo de artimanha, como Jair Bolsonaro, não teriam chegado à presidência da República. Jair Bolsonaro chegou à presidência da República na construção de um palanque de mentiras e de um palanque de tentar estabelecer toda sorte de relações nos subterrâneos da própria República, mostrando que as faças vestem togas. E a corrupção também veste toga nesse país. E as togas, elas se tornam em togas rotas. E nós estamos vivenciando isso. Então, portanto, aqui se trata de uma defesa à democracia. Porque nós não podemos ter um sistema de justiça que estabeleça esse nível de parceria e esse nível de conluio para poder determinar um processo eleitoral. Nós estamos vendo aqui o que representou este tipo de articulação, esse tipo de quadrilha que se instalou em uma determinada vara do Poder Judiciário e o Ministério Público, que foram decisivos para o estabelecimento de um golpe em 2016. Se alguém achava que o golpe ficaria ensimismado, o que nós estamos vendo é que ele vai esgarçando o tecido da democracia e dos direitos. Aqui se diz, o problema é o guarda da esquina, que é o que Pedro Aleixo falava, dizem, que é a fala que ele diz. O problema não são os generais que tomaram o poder no Brasil, mas é o guarda na esquina. É como você constrói um discurso de naturalização do arbítrio. Como é que você constrói um discurso de naturalização da própria mentira? Como é que você constrói este discurso e ele passa a ser apropriado nas dobras desse país, nos rincões desse país, e você vai esgaçando, portanto, o tecido da democracia, que, obviamente, é fundamental para que nós tenhamos direitos. Então, você vai criando uma naturalização do arbítrio, uma naturalização da mentira, ou a construção de uma pós-verdade, onde os fatos, as evidências, elas são desprezadas. O governo despreza evidências e despreza fatos. E, em vários momentos, Moro chegou a comparar a Operação Lava Jato com a Operação Mãos Limpas, e ele dizia que precisava da imprensa. E mostrou que havia sintomas de que nós estávamos vivenciando um processo extremamente corrupto, porque isso não é combate à corrupção. Em nome do combate à corrupção, se estabeleceu um processo extremamente corrupto de se apropriar do que não lhe pertence, de se apropriar, por exemplo, dos diálogos e filtrá-los. Estas últimas denúncias que saem, elas são de uma gravidade imensa. Uma gravidade imensa. Isso, por si só, deveria anular o processo que prendeu Lula. Isso, por si só, deveria representar um afastamento do senhor Dallagnol. Aliás, o senhor Dallagnol e do senhor Sérgio Moro, que passam e continuam impassíveis ou inatingíveis, eu diria, na condição de ministro da Justiça, quem deveria investigar todas as denúncias que surgiram, que deveriam ser investigadas pelo próprio ministro da Justiça, e que está lá a pessoa que está sendo acusada e que
todas as evidências indicam que se utilizou indevidamente da sua própria toga para definir um processo eleitoral. E o senhor Dallagnol, é inadmissível. Nós precisamos dar as respostas que o Legislativo pode dar, ou que deve tentar dar. Nós devemos acelerar o processo de CPI. É inadmissível que nós tenhamos o Conselho Nacional do Ministério Público se isentando de exercer a sua própria função. Aliás, existe um processo no Brasil que é extremamente doloso e extremamente cruel, de que os instrumentos que se construiu para que se possa exercer uma função estão sendo apropriados para o seu próprio contrário. Nós estamos vendo isso no Ministério do Meio Ambiente, nós estamos vendo isso no Ministério dos Direitos Humanos, e nós estamos vendo isso no Conselho Nacional do Ministério Público, que é um instrumento que deveria estar investigando qualquer ato que indique que houve um desvio da função ou ilegalidade no exercício da função de titulares do Ministério Público e que se isenta de exercer essa função e sedimenta a impunidade. E o que representa a impunidade? Primeiro, a impunidade, ela naturaliza o mal feito, ela naturaliza o crime, ela torna natural o crime porque não há punições. E segundo, ela esgarça ainda mais o Estado Democrático de Direito, porque passa uma visão de que não adianta denunciar, de que não adianta exercer uma atividade ou ou efetivar um movimento para que a verdade apareça, porque a verdade não vai prevalecer. Então, portanto, é preciso, penso eu, ter uma posição acerca do Conselho Nacional do Ministério Público, ter uma posição e uma denúncia no Conselho de Ética Pública, com relação ao senhor Dallagnol, com relação ao senhor Sérgio Moro, e efetivamente trabalharmos na perspectiva da construção de uma CPI. E penso eu, pela dimensão, se atingiu a maior empresa desse Brasil. A maior empresa do Brasil, a Petrobras, ela foi atingida, mas se provocou um rastro de desemprego, de destruição de empresas, ou seja, não se puniu, teoricamente, quem poderia estar exercendo os atos de corrupção, mas se destruiu as empresas para facilitar um processo, inclusive, de entrega dessas próprias empresas. Ou a utilização de toda a construção que fizeram contra a Petrobras não serve hoje para que nós estejamos entregando o nosso pré-sal? Ou que nós estejamos entregando e colocando a Petrobras como uma empresa que pode ser privatizada, a maior empresa desse país, a maior empresa, onde se destruiu o conteúdo nacional, onde se entregou o pré-sal com isenção de impostos, tudo isso nós estamos vivenciando. Então, portanto, eu diria que poucos momentos o Brasil viveu uma encruzilhada como essa. E aí eu queria muito parabenizá-los pela função pública que exerce, de estar dando luz ao que eles queriam subterranizado, ao que eles queriam para onde não atinge ou não entra, ou não há o atingimento da luz da democracia e da verdade, continuar exercendo esse domínio profundo com relação à própria República, ou à ausência de República. Nós estamos falando aqui do impeachment ou do golpe contra Dilma Rousseff, nós estamos falando da prisão de Lula e nós estamos falando da eleição de Bolsonaro, e as coisas estão encadeadas. Nós estamos falando do fascismo que estufa o peito e põe uma faixa presidencial, e que todas e todos nós sabemos que chegou ilegitimamente, de forma criminosa, à condição de presidência da República. E seguramente, penso eu, nós não podemos descartar a influência de interesses para além do Brasil, ou interesses estadunidenses no desenvolvimento da própria Lava Jato. Caberia, inclusive, que nós tivéssemos uma solicitação de representantes do parlamento estadunidense para investigar a participação estadunidense. Porque quem é que lucra com tudo isso? Quem está lucrando efetivamente com o que está acontecendo no Brasil? Para onde vão as nossas empresas? Para onde vão? Elas não ficarão no Brasil, as nossas empresas públicas. Elas serão vendidas para outros países. Por isso eu concluo dizendo, primeiro, que nós deveríamos
aprovarmos aqui uma moção de agravo à postura do senhor Dallagnol, de estarmos aqui também aprovando uma moção para que ele possa ser investigado. Não tem sentido o Brasil vivenciar tudo isso. Inclusive coisas que foram... O que nós vimos hoje, nessas últimas informações que saíram, é algo que o Moro dizia: eu preciso da imprensa para que eu possa conquistar a opinião pública. E aí se faz uma farsa de salvador da pátria, uma farsa de que havia um combate à corrupção, que se mostrou que não existe, de fato, um combate à corrupção, porque se houvesse uma intenção de Moro de combater a corrupção, nós já teríamos uma resposta, primeiro para quem mandou matar Marielle, com todas as suas implicações dos mandantes do assassinato de Marielle, e, ao mesmo tempo, acerca das denúncias de Queiroz, ou das denúncias que envolvem o presidente. Então, assim, não existe nem nova política, nem tampouco existe um combate efetivo à corrupção. Foram construções que foram feitas com heróis, a construção de heróis, porque aqueles que elegem inimigos imaginários, e elegeram como inimigos a própria esquerda, e elegeram enquanto inimigos, e os inimigos imaginários eles vão dançando, porque você, ora se utiliza de um, outra se utiliza de outro. A ciência passou a ser inimiga imaginária do país, a educação passou inimiga, as universidades passou a ser inimiga imaginária, os direitos passaram a ser inimigos do próprio país. Você vai elegendo inimigos imaginários, que é característica do fascismo. Mas quem elege inimigos imaginários também elege heróis imaginários, heróis farsescos, que nós estamos vivenciando hoje no país. Por isso eu queria parabenizar a atuação do jornalismo investigativo, do jornalismo que tem um compromisso com o bem público, ressaltar o que foi dito pelo ex-ministro Aragão, de que os aparelhos que foram utilizados são aparelhos funcionais, aparelhos pagos pelo próprio Estado. Isso é um componente que nós precisamos trabalhar com ele, para que nós possamos efetivar as denúncias que se façam necessárias, para que nós tenhamos um processo de investigação mais apurado. E devemos ter uma determinação de buscarmos as investigações, o afastamento imediato do senhor Dallagnol, o afastamento de Moro. E eu concluo fazendo minhas palavras de Lula: eu estou aqui e os canalhas estão livres. Eu estou aqui e os canalhas estão livres. O que se trata nesse momento é de assegurar a liberdade de quem deveria estar livre e a prisão de quem deveria estar preso.